Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. A carga tributária no Brasil é muito alta. Você que é empresário, sabe se está pagando corretamente os impostos? Cada empresa tem uma categoria. Então, para falar desse assunto que é tão importante, que é o planejamento tributário, sobre a arrecadação dos impostos corretos, nós trouxemos aqui na Interativa a advogada Bianca Ferrigolo, que vai falar pra gente, então, a importância de um planejamento tributário e não pagar impostos inadequadamente, não é? Isso mesmo. Olá, pessoal. Primeiramente, esse é um assunto onde, no momento que nós estamos vivendo e o cenário político atual, com a situação de alta carga tributária, eu vou trazer alguns dados, Silvanas, para a gente conseguir usar como parâmetro para depois entrar no tema específico do planejamento. Nós temos o Banco Mundial, que tem um relatório que se chama Doing Business, que ele, na verdade, faz uma análise de 10 pontos em relação aos 190 países que nós temos hoje. Para vocês entenderem esses 10 pontos, um dos pontos é o pagamento de impostos. Quando nós falamos de pagamento de impostos, o Brasil está hoje como na colocação 184. Isso nos traz um grande susto, né, em relação à quantidade de alta carga tributária que é passada para os empresários conseguirem cumprir no seu dia a dia, nas suas atividades. Então, outro ponto também que eu acho que é importante a gente trazer nesse assunto, para trazer a importância de ter e de todos buscarem um planejamento tributário adequado e lícito, o Banco Mundial também fez um estudo onde qual era o tempo que nós tínhamos nos países se preocupando para cumprir com as obrigações acessórias, com todas aquelas obrigações que precisam ser feitas para o pagamento de impostos. A gente hoje chega numa média, aqui no Brasil, de 1984 horas apenas para cumprir com todas as exigências da legislação. Isso nos traz frustração no sentido de que os contadores, né, que são hoje os responsáveis por esse serviço, estão cada vez mais assoberbados, atarefados com esse dia a dia, com tantas obrigações que se inseriram, né, para auxiliar os empresários nesse sentido. Então, o planejamento tributário se torna imprescindível hoje para que uma empresa, né, preocupada com o seu dia a dia, à frente das grandes possibilidades que estão por vir, procurem os profissionais adequados para que consigam, com instrução, fazer o melhor planejamento tributário ilícito para que consiga minimizar os seus custos tributários. Para a gente poder trazer como exemplo, Silvana, a gente usa muito, são dois métodos hoje que são usados para que a gente consiga minimizar esses custos tributários. Um deles se chama compliance fiscal e tributário. O que é o compliance? De uma forma informal, o compliance nada mais é que uma revisão tributária. A revisão tributária de todos os últimos 5 anos, né? Nesses 5 anos realizados, a gente tem que ser feita a verificação por profissional habilitado desses últimos 5 anos em relação a todos os tributos municipais, estaduais e federais. Esse é um trabalho em conjunto com os contadores da empresa. Então é muito legal e os empresários acabam tendo um retorno bem interessante e entendem um pouco do dia a dia nesse sentido. Então é um trabalho onde a gente apura juntamente com a contabilidade, é um trabalho que busca minimizar e busca encontrar créditos administrativos e normalmente se encontra esses valores. Então, o porquê disso? Justamente pelo contexto que eu passei antes, em decorrência da quantidade de obrigações que nós temos, muitas obrigações, acaba alguma coisa, né? Algum ponto, algum tributo, alguma situação específica em aberto, possibilidade de discutir e de buscar esses créditos de forma até mesmo administrativa, sem processo judicial. Um outro ponto que a gente traz como planejamento que hoje cada vez mais está difundido, cada vez mais as empresas estão buscando, é o ajuizamento de ações tributárias para discutir alguns tributos que nós temos hoje o nosso órgão, que seria o STF, que em Brasília define
isso, então o STF posiciona sobre os assuntos e define se é constitucional aquela cobrança ou não é constitucional aquela cobrança daquele tributo. Então é um trabalho individualizado, a empresa tem que procurar o profissional também para instruir qual que é as ações que cabem para o enquadramento da sua atividade, qual é a ação que vale a pena, né, para aquela empresa, aquele setor em específico, e nesse ponto se verifica também uma forma do empresário buscar créditos, porque infelizmente no Brasil acontece que a legislação não se atualiza, a jurisprudência tanto do STF como dos órgãos do Tribunal da Justiça, como o Tribunal Regional Federal, já está favorável ao contribuinte, mas continua sendo cobrado nesse sentido. Então, o empresário precisa procurar o profissional habilitado para que se instrua juntamente com a sua contabilidade qual que é o melhor, para que possa buscar efetivamente créditos tributários que consiga auxiliar no seu capital de giro para investir em outras coisas. Então é um trabalho que hoje a gente trata do planejamento como uma possibilidade de minimizar os custos do empresário para fins de auxiliar e ele poder investir em outras coisas, né? Uma vez que isso é um trabalho lícito, correto e não há nada de equivocado, né, no seu desenvolvimento. Eu acho que é interessante falar também das áreas do direito, porque o que acontece? Nós temos vários profissionais com especialidades muito distintas, mas o planejamento, né, tributário é uma atividade muito específica. Então, tem que ter um profissional que estudou para isso, que é especialista nisso, porque não adianta, é mais ou menos como um médico, né, Bianca? Não adianta eu querer ir num gastro, resolver um problema ginecológico, porque ele estudou a eficácia, né? Vai ter uma eficiência muito maior. Então, eu vejo da importância de ter um advogado especialista nessa área, juntamente com o seu escritório de contabilidade, porque o imposto que às vezes é pago indevido, que tu pode reverter em melhorias na empresa, que pode reverter, né, em processos administrativos na empresa e no próprio lucro da empresa. Porque daqui a pouco tu trabalha 3, 4 meses no ano só para pagar imposto. E essa observação tua me vem uma informação importante. Hoje a gente verifica que no âmbito do tributário, do direito tributário, se tinha anteriormente uma ideia de buscar esses créditos e posteriormente depois o fisco vir cobrar com multas e juros. O que é importante trazer? Com um profissional habilitado, como tu falaste, Silvana, a instrução e o aproveitamento desses créditos só vão ocorrer após o trânsito em julgado das decisões. Então, o trânsito em julgado é muito importante, é um marco muito importante para que a empresa tenha, sim, uma segurança jurídica na utilização desses créditos, para que não venha a ter problema. Então, vejam bem, é necessário buscar, sim, um profissional para usar esses créditos, não usar de forma sem ter uma instrução, né, no uso deles, para que justamente não ocorra o que acontecia anteriormente de usá-los e depois ter que pagar com juros e multa. Então é bem importante que tem requisitos a serem preenchidos, que um deles é o trânsito em julgado da decisão, né, onde a gente traz e esses créditos são homologados via Receita Federal. Então há toda uma segurança jurídica para o aproveitamento dos créditos. Com esse profissional, o empresário vai se beneficiar. E na tua experiência, Bianca, o que acontece? Existem empresas pequenas, empresas médias, empresas de grande porte. Qual o momento que essa empresa vai precisar de um advogado especialista nisso? Em relação à tua pergunta, o que a gente nota é que hoje não há uma diferenciação da pequena, média e grande no sentido de não precisar do auxílio jurídico. Por quê? A pequena, mesmo estando hoje no regime de Simples Nacional, né, nós temos possibilidades de discussões de ações judiciais que também seriam discutidas no exemplo no regime de Simples Nacional. Vou dar um exemplo. Numa ação que foi muito falada, que trouxe é o DIFAL, né, que é o ICMS diferencial de alíquota, que se discutia se podia também buscar os valores pagos para empresas do Simples Nacional. O que acontece no direito tributário? Nós temos temas, né, que é um tributo em específico, que quem acaba definindo é o STF lá em cima. Então, independentemente do regime
que aí trazemos o porte que foi tua pergunta, se é Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, há sistemáticas e ações que a gente pode verificar para a redução da carga tributária. Há possibilidades. O trabalho do planejamento tributário, ele também é feito muito em conjunto com a parte do direito societário, Silvana. Então, por isso é importante uma equipe comprometida, interdisciplinar nesse sentido. Então, muitas vezes, se não verifica uma possibilidade de redução dentro da carga, se verifica possibilidades dentro do planejamento societário, dentro do contrato social da empresa. Então, é um trabalho, o planejamento tributário, a gente pode trazer para qualquer empresa, né? Obviamente com as suas peculiaridades, com conhecimento e expertise nesse sentido, para buscar e instruir o empresário da melhor forma. Muito bem. E como a gente sempre fala, né? A prevenção sempre é o melhor remédio. Então, fazer uma prevenção, fazer um planejamento sempre é muito melhor do que tentar reverter alguma coisa depois do que já foi pago, não é? Um exemplo muito que a gente tem lá no escritório, que aumentou bastante a procura agora nos últimos tempos, é em relação a clínicas médicas. Porque as clínicas médicas, às vezes, colocam alguns sócios, e se tinha muito isso como parâmetro usual, de colocar sócios que não estavam relacionados à atividade profissional do médico. E isso gera, efetivamente, em relação a um tributo que é o ISQN, a relação à alíquota que é cobrada. Então, assim, há uma redução clara quando tu tira e deixa apenas uma sociedade profissional de médicos. Então, é um exemplo que é bem informal, que consegue ter uma redução de carga tributária e há um benefício já imediato para as clínicas, né? Então, os médicos a gente verifica também uma outra possibilidade que tem muito assunto, que é a redução de contribuição sobre o lucro líquido e imposto de renda da pessoa jurídica, que a gente tem um exemplo da equiparação hospitalar. Às vezes o médico, quando há uma equiparação hospitalar, a gente consegue uma redução de 32% para 8%. Meu Deus, é muita diferença. É muita diferença. Então a gente faz toda uma análise, auxilia nesse sentido, dentro da legislação, dentro do entendimento do CARF, que é o órgão administrativo da Receita. Então, tudo é feito com muita segurança jurídica para o empresário conseguir obter o objetivo, que é a redução da carga, mas é obviamente com um planejamento jurídico, né, um planejamento tributário lícito para não ter nenhuma situação problemática futura. Eu achei muito bom esse exemplo de pegar clínicas médicas, porque muitas vezes o médico, ele não se vê como empresário. O médico não se vê como empresário, então ele acaba pagando lá 27% de imposto quando ele é pessoa física, né? E quando ele cria uma empresa, ele consegue diminuir essa carga tributária fazendo as mesmas coisas, não é? Então essa assessoria é muito importante, porque daqui a pouco ele está trabalhando para pagar 30% para o governo. É muita coisa, não é? E esse teu exemplo também é um caso bem típico, assim, porque é muito comum. Na verdade, hoje a gente vai trazer o médico acaba, a função dele, ele não se vê efetivamente como empresário. Assim como muitos advogados, a nossa área também é comum às vezes isso. Mas é importante no dia a dia entender isso, porque nós estamos falando do exemplo que tu deu, quando é uma emissão de uma nota, quando ele usa na pessoa física, quando ele usa na pessoa jurídica. Ontem mesmo a gente tem uma situação de uma clínica médica que era, na verdade, uma sociedade de fato, e as notas fiscais estavam sendo emitidas na pessoa jurídica, não equivocadamente, porque na pessoa física poderia ser deduzido o imposto de renda. Então, um profissional habilitado vai instruir, no caso, ao empresário para qual que é a melhor forma, né? Para justamente pensando dentro da legislação o que seria o menor custo possível. Porque vejam bem, como no início foi falado, nós estamos em 190 países, os 184. Isso não é uma situação que nos deixa confortável com um dado desse, né? Um dado absurdo desses. Então, tem que buscar o profissional habilitado para que busque justamente a redução e auxilie que esse trabalho é em conjunto de um jurídico e de um contador, de uma contabilidade, que acabam de forma interdisciplinar com os dois. É essencial o trabalho dos dois. O contador tem um trabalho muito exigido, então nós entramos justamente nesse sentido, o advogado, a assessoria entra para auxiliar e em conjunto indicar o que seria melhor para o empresário.
Muito bom, acho que é muito importante, então, você que está assistindo e tem uma empresa, poder se adequar e poder conseguir minimizar os danos dessa nossa alta carga tributária. Bianca, muito obrigada por essas informações. É importante, é um tema muito importante para todos. Muito obrigada, Bianca. Obrigada, Silvana. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.